Oi, gente! Hoje é o segundo vídeo de uma série de vídeos aqui do canal sobre a viagem que eu fiz com meu marido para a Europa em abril, maio de 2024. Já se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e ativem o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E para quem viu o último vídeo, se você não viu, volta lá para assistir. O hotel que a gente mostrou da primeira noite na Europa, na primeira noite em Milão, foi o Belstay Milano Linate. Ele teve uma diária de 89 euros. O hotel, ele tinha transfer de ida e volta para o aeroporto, ele ficava super pertinho, mas não dava para ir a pé. Ele não estava incluso o café da manhã nesse valor. Então, a nossa viagem durou 13 dias e a gente alugou o carro por 11 dias. A gente alugou um carro da categoria SUV pequeno e a gente pagou um total de R$ 1.600. No dia que a gente foi pegar o carro, já tinha acabado todos os carros dessa categoria que a gente tinha selecionado. E aí a gente ganhou um upgrade. Então, no final, o carro que a gente usou durante toda a viagem foi um Volkswagen, Focus Perua, híbrido. O que foi muito bom, porque era um carro bem grande, bem espaçoso e ele era bem econômico. Então, foi ótimo. A locadora que a gente alugou nosso carro foi a Enterprise. E a gente achou o serviço bem bom. A gente alugou através do Booking, através do aplicativo, e a gente conseguiu um preço, a gente achou bem legal. Então, no dia 3 da viagem, mas basicamente o primeiro dia inteiro que a gente ia passar na Europa em si, então a gente acordou em Milão, foi direto para o aeroporto pegar o carro e depois de pegar o carro a gente já partiu em direção ao norte, porque o nosso primeiro destino era Paris. Então a gente saiu do aeroporto ali com o carro. Eu procurei no Google um supermercado, uma rede grande de supermercado da Itália e achei esse Esselunga. E tinha um pertinho assim do aeroporto de Linate, a gente foi lá, foi bem legal, ele não era um supermercado gigante, mas tinha bastante opções, estava bem cheio, inclusive era sábado de manhã. E aí a gente saiu ali do supermercado e já foi em direção ao norte, em direção à Suíça. A gente passou mais ou menos como referência, a gente passou a oeste do Lago Maggiore. A gente não parou nesse lago, não dava para ver exatamente, mas é um ponto mais ou menos de referência para que caminho que a gente pegou. Então, a gente acabou não parando em nenhuma cidadezinha no caminho na Itália. E a gente foi em direção aos Alpes italianos para chegar então na Suíça. Como nosso primeiro destino era Paris, só que Paris fica mais ou menos uns 850 quilômetros de Milão, e a gente saiu de Milão mais ou menos perto do meio-dia, a gente não ia conseguir chegar em Paris no mesmo dia, né? Então a gente foi em direção norte, em direção a Paris, então a gente iria cruzar ali os Alpes, né, entre a Itália e a Suíça e entrar na França, e aí então ir em direção a Paris, mas a gente ia passar uma noite ali no meio do caminho. E a gente passou pelo Passo del Sempione, ou Passo do Simplon. Então, para quem não sabe, um passo é um ponto de travessia, de transposição de uma montanha ou de uma cadeia de montanhas. Então, o passo é um ponto alto ali que a gente estava passando nos Alpes. Então, a gente passou nesse Passo del Sempione, que é uma estrada assim muito, muito bonita. A gente foi parando em vários pontos do caminho para sentir o ar fresco, para pisar na neve, para sentir a natureza, enfim, para escutar os passarinhos, porque tinha uns pontos assim bem tranquilos, quase inóspitos do caminho. Embora esse passo, pelo que eu pesquisei, ele é bem movimentado o ano inteiro, porque ele não fecha em nenhum momento do ano, como outros passos alpinos que durante o inverno acabam fechando por causa da quantidade de neve. Esse passo não fecha. E até uma curiosidade que eu não sabia, esse passo quem mandou abrir esse caminho foi o Napoleão. Então ele foi construído, digamos, aberto entre 1801 e 1805 para facilitar o acesso às tropas, né, naquele percurso ali, né, para chegar na Itália. E, enfim, é muito utilizado e é muito bonito. Os passos, então, eles normalmente têm uma elevação alta, né? Porque são esses pontos de transposição de montanha. E o Passo del Sempione, ele chega a 2.006 metros de altitude. Aqui.
0 graus? Zero. É, vai Eu sair. esperava, né? Pô, vai sair também? Vamos. Sai. Vamos me preparar psicologicamente e fisicamente. Ah, Frio pra caceta. Lá, Itália. Quer dizer, mais lá pra baixo. Nosso carrinho. E neve! Muito legal! A gente tava esperando nessa viagem pegar neve. Tem um monte aqui. Saudades. Saudades. Tênis e canela de fora. Passando um frio bom e emocionante. Deus do céu. Tá. Amor, tá tudo branco, não dá pra ver nada. No primeira parada que deu pra parar o carro assim e colocar o pé na neve. A gente já parou, eu achei que ia ser só isso. E de repente a gente foi subindo e aí tinha um ponto que a gente parou, que tinha muita neve, que tava tudo branco e, gente, é muito gostoso, é muito lindo. Vamos fazer anjinho? Ih, amor, tá tudo branco. Se a gente tirar uma selfie que eu acho que não aparece nada. Não sei pra quem vive neve o ano inteiro, mas pra mim é muito legal. E aí o ar é diferente, o vento é diferente, parece. E aí tava 0 grau, mas sei lá, a gente nem sente a sensação térmica porque fica tão entusiasmado com tá na neve, tá nevando e tal, que enfim, é muito legal. tem, né? Tem uma igrejinha aqui. Cara, que paz. Olha que paz. Caraca. Hã? Não! Eu não acredito no branco que tá. Não dá, eu sempre amo. E eu não tava com frio. Será que é emoção ou eu não? É emoção. Saudades. Nossa, e o exército ali. Sol ainda por cima. Não tinha previsão de sol, sabia? Graus já, tá super quente. Tá super quente. Só que não. Realmente parece quente agora.
Parece que tá tipo assim nos trópicos. Caraca. Cadê o nosso drone? Vamos pegar o outro coisa. Vou fazer de drone, né? Não, é só... Então a gente chegou em Chamonix-Mont-Blanc, a gente chegou no Vale de Chamonix. Eu já tinha conhecido Chamonix-Mont-Blanc há muitos anos atrás com meu irmão mais velho, que, enfim, ele que propôs a gente ir pra lá. E na época a gente fez as principais atrações turísticas da cidade, que são o Aiguille du Midi e o Mer de Glace. Então, Chamonix-Mont-Blanc é uma cidade que fica nos Alpes franceses, então bem no sudeste ali da França, e a cidade fica a mais ou menos 1.035 metros de altitude, e tem esse cable car, esse teleférico, que eles chamam de Aiguille du Midi, que significa agulha do meio-dia, e ele se eleva até 3.842 metros, então sai de 1.035 metros ali do centrinho da cidade de Chamonix, até 3.842 metros. E ali do topo, né, do Aiguille du Midi, dá para ver mais de perto o Mont Blanc, então tem uma vista espetacular do Mont Blanc. E o Mont Blanc chega a 4.810 metros de altitude. Ele é a montanha mais alta da Europa Ocidental. Então, o teleférico do Aiguille du Midi é um dos mais famosos do mundo, porque ele é um dos mais altos e, ao mesmo tempo, um dos mais íngremes do mundo. As pessoas estão construindo ali. Malucas. E tem um cara maluquete lá. Doidão. Meu Deus, ele é muito doido. Não tem aquela calça. Nossa, ela é muito bonita. Daí tem várias pessoas que andaram lá na neve. Blanca. Eu acho que tudo isso é uma... Então a vista do Aiguille du Midi é deslumbrante, porque dá pra ver os Alpes como um todo, assim. E além de ver o Mont Blanc mais de pertinho, tem uma vista, né, diferenciada do Mont Blanc, dá pra ver outras montanhas muito famosas dos Alpes, como o Matterhorn e o Mont Rose. Chamonix-Mont-Blanc também é possível pegar um trem e ir até o Mer de Glace, que significa, em francês, mar de gelo. Então é uma geleira que fica a uns 7 km do centrinho de Chamonix-Mont-Blanc
e ela tem 7 quilômetros de comprimento e 200 metros de profundidade e é simplesmente espetacular, é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Como Chamonix-Mont Blanc a gente escolheu para passar o entardecer, a gente não teve tempo de subir, né, pegar o Aiguille du Midi, o teleférico, pegar o trem para o Mer de Glace, mas a gente quer voltar juntos e fazer esse passeio juntos. Mas então nesse dia a gente não tinha muito tempo, porque o nosso intuito era começar a nossa viagem mais por Paris mesmo. Porque a gente queria fazer muita coisa e vocês vão ver que a gente fez muita coisa nessa viagem. Então Chamonix-Mont Blanc foi mais para passar ali o entardecer, comer, jantar com vista para o Mont Blanc, e a cidade é muito charmosa. A gente então jantou por lá, tomou um chocolate quente, deu uma voltinha pela cidade e, como eu falei, o dia tá indo, né, o sol tá se pondo bem tarde. Então a gente passou o dia ali viajando de carro e quando a gente chegou em Chamonix já era um pouco tarde, mas ainda deu para aproveitar um pouco com a luz do dia e foi bem gostoso. Então, depois que enfim, entardeceu, a gente saiu de Chamonix-Mont Blanc e foi até Genebra, na Suíça, que fica a uns 80 km de distância mais ou menos, para passar a noite. E aí a gente dormiu num hotel que se chama Le Lodge du Le Mans e custou 63 € a diária, então tinha estacionamento gratuito. E só que a gente não pegou com café da manhã, então esses 63 € estava incluso só o pernoite e o estacionamento gratuito. E aí chegou o dia 4 da viagem e era o dia de a gente simplesmente ir pra Paris. Ai, sério, chega a me faltar o ar. Então a gente acordou domingo de manhã, assim, super empolgados pra começar já, partiu de Genebra em direção a Paris. Só que não, porque daí eu acordei morrendo de dor. Não tava me sentindo bem e não tinha como continuar a viagem, porque a próxima cidade, assim, ia demorar um pouco pra aparecer. E aí eu, domingo, né, de manhã, coloquei no Google onde é que ficava a farmácia mais próxima de onde a gente estava. E acontece que a primeira farmácia aberta que apareceu ficava 20 minutos na direção contrária, na direção oposta de Paris. Então, assim, é uma beleza, né? Quem tá com dor é isso, não consegue fazer nada. Aí voltamos. Chegando lá, a farmácia era tipo uma farmácia num complexo do supermercado, assim, né? Só que eu cheguei lá pedindo remédio, a moça falou, então, aqui a gente não tem remédio, medicamento, é mais cosmético, desodorante, shampoo, suplemento, esse tipo de coisa. Então, remédio eu não tinha no caso. Aí eu falei, putz, né, e agora, né, onde é que eu acho uma farmácia aberta? Ela falou, então, realmente, porque é domingo e aí tu vai ter que procurar por uma Pharmacie de Garde. Eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, que é uma farmácia de plantão. Porque na Europa é assim, gente, domingo é um desafio, em muitas cidades, muitas coisas não abrem domingo, tipo assim, restaurante, supermercado, loja, tipo, não tem nada aberto. Então, a farmácia, né, ou seja, a gente já tinha voltado 20 minutos, né, no sentido oposto de Paris. E eis que essa farmácia de plantão que tinha, simplesmente era a farmácia no aeroporto de Genebra. Então, assim, pensa, no aeroporto nunca é um lugar fácil de estacionar, de parar, de ir. E realmente foi bem isso, porque foi um caos para conseguir parar. O Leonardo teve que dar umas 2 voltas para descobrir, tipo, onde podia parar. Aí eu desci, fui correndo lá pra, na verdade, descobrir que eu não poderia comprar aquele remédio sem receita. E a moça me indicar um suplemento alimentar que talvez eu pudesse ter comprado na primeira farmácia. É isso, vivendo e aprendendo, só queria compartilhar isso com vocês. Mas tá, daí finalmente partiu Paris, me recuperando ainda. E aí a gente começou a voltar, né? Voltar primeiros 40 minutos que a gente tinha perdido e cruzar boa parte da França para chegar até Paris. Eis que lá pelas tantas começa a aparecer muitas plantações de uma flor muito fofa, uma florzinha amarela muito, muito, muito fofa. E eu fiquei super fascinada, assim, e eu pedi Leonardo para o carro onde der, né, pra parar, pra eu tirar umas fotos com esse campo tirar uma selfie com esse campo de florzinha amarela, que eu não sei o que é, mas tá muito lindo, primavera na Europa, é isso. Quero foto com essas florzinhas.
E daí a gente tirou foto, inclusive, eu não sabendo que eram as florzinhas, e a gente foi andando. E a gente foi assim, passava no meio das cidadezinhas e tal, de repente, mais rodovia e mais campos de florzinhas amarelas. E lá pelas tantas a gente chega em Dijon. Quer dizer, eu já sabia que a gente ia passar em Dijon, né? A gente já tinha feito a rota. Mas eu me toquei quando a gente tava, né? A gente se tocou quando tava assim, perto de Dijon, que eu pensei, gente, será que não é a plantação de mostarda? Sei lá, né? Dei um Google, era uma plantação de mostarda, e toda essa plantação ao redor de Dijon, e na verdade longe de Dijon também, porque depois de Paris, depois a gente viu também muitas dessas plantações. Então era de mostarda, e aí foi super legal, porque a gente tava perto de Dijon, que, né, famosa mostarda de Dijon, e tinha muita mostarda sendo plantada, então achei demais. E aí outra coisa interessante nesse percurso, assim, que a gente não queria parar nas cidades, não paramos em Dijon, a gente não parou, né, nessas cidades, dessas regiões que a gente atravessou, porque a gente queria chegar em Paris o quanto antes, e a gente tinha muita coisa para fazer nessa viagem. Enfim, não deu pra descobrir ali todos os pontos do caminho, mas foi muito gostoso de atravessar isso tudo, atravessar um montão de França pra chegar em Paris, sair lá da Suíça e chegar em Paris. E aí a gente fica olhando sempre o mapa, né? Fica acompanhando pra saber onde a gente tá e tal. E também teve um ponto que a gente olhou e tinha um rio muito bonito, que tava bem paralelo à estrada, assim. E a gente olhou e era o Rio Sena já. Então a gente nem tinha chegado em Paris ainda, faltava um pouco e era o Rio Sena. Daí a gente parou, tirei foto, filmei o Rio Sena e muito bonitinho. Até onde a gente parou, a cidade que a gente parou era tipo a borda inferior da região de Champagne, então, né, então é tudo divertido, assim, porque são todas referências, assim, né, que a gente escuta, Dijon, mostarda de Dijon, Champagne, Rio Sena, então é legal, é divertido. Aí eu dei um Google ali rapidamente pra saber onde que era a nascente do Sena, se estava, né, perto, longe, e não estava muito longe de onde a gente, né, parou ali a primeira vez para ver o Sena. De onde a gente descobriu que era o Sena, né, que a gente estava perto. Mas a gente resolveu não voltar, mas parece que é meio que um ponto turístico ali onde é a nascente do Sena, porque, né, é um rio muito famoso e tal, mas a gente não voltou, mas foi legal ver ele, assim, fora do contexto, Paris e tal. E até que, enfim, a gente chegou, né, por fim, em Paris, finalmente, a gente chegou, então, no dia 4 da viagem. Era domingo, final de tarde, a gente pegou uma filinha, assim, pra entrar na cidade mesmo, né, eu acho que o pessoal voltando pra casa, sei lá. E uns turistas ali, né, que nem a gente, tipo, fazendo mais fila. E aí a gente resolveu ir direto pra torre. E aí vocês vão poder acompanhar no próximo vídeo maravilhoso, o pôr do sol na Torre Eiffel. E uma voltinha que a gente deu à noite de Paris. E o dia seguinte. E, enfim, muito mais da viagem, que foi muito legal. Tá só começando. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Está a 30 km da Torre Eiffel. Ai, gente. Sério, tô ficando nervosa. Real. Não sei o que falar, não era chique, nem era podre, não sei. Então, no dia 2 da viagem, na verdade, dia 3 da viagem, fica 850... Campo de florzinha amarela,